Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio eu estou com ele, o mago das pregas vocais, o deus do belting, o absoluto moldador dos melhores cantores, o cara que já esteve lá no The Voice, o cara que já esteve lá no programa o Stars, eu esqueci o nome do outro das bandas lá. Ele é André Barroso! Seja bem-vindo! Boa noite, boa tarde, bom dia. Cara, é um prazer enorme estar com você. Você, pra gente, é uma grande referência. Tá? Voz é um assunto que eu adoro, afinal, foi o assunto que me colocou dentro da fonoaudiologia. Né? Hoje é um dia muito especial para todos nós, porque você está aqui, porque hoje você é meu registro no Crefono. Hoje eu tornei fonoaudiólogo, então um dia muito especial. Brother, vamos começar perguntando para você uma coisa que é interessante, que eu sei do André, é que ele é de Cascavel, Paraná, a mesma cidade onde eu moro hoje. É isso aí. E me conta aí, você, antes de estudar fonoaudiologia, você já era professor de canto? Já era, cara. Primeiro, obrigado pelo convite, gente. Um prazer estar aqui. Amo esse negócio aqui de estar ao vivo, de fazer podcast, de gravação, live, qualquer coisa disso me chama, que eu adoro fazer isso daqui. Oh, beleza. E sim, cara, eu antes de fazer fono, eu já era professor de canto, morava em Cascavel, realmente. Em Cascavel, gente, nem tem nada a ver com isso. Eu trabalhei como auxiliar de farmácias. Eu fazia remédio manipulado, fazia manipulação de remédio. Eu trabalhava como auxiliar de laboratório. Breaking Bad. E uma doideira que eu tava assim, já tinha me feito vestibular para farmácia, matemática, umas coisas malucas assim, e eu ouvi na rádio vestibular, novas turmas, isso aqui, faculdade de música. E eu falei, opa! Eu fui lá e falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E não era na minha cidade, em Cascavel, era na cidade de Maringá. Eu estava trabalhando na farmácia e eu vi que tinha novas turmas. Eu falei, vou fazer. Aí me inscrevi para esse negócio, eu tinha certeza que eu ia passar. Eu falei, vou passar, que eu dizia desde moleque, desde uns 9, 10 anos, que eu falava, vou fazer faculdade de música. Pensa um negócio desse? Daí minha vizinha falava, mas não vai ter aqui em Cascavel, você vai ter que ir embora para Curitiba. Eu falava, eu vou. Eu falava, por que você quer fazer faculdade de música? Eu falei, porque eu quero ser professor de música, eu quero usar jaleco. É o jaleco, cara. Você era músico, André, ou nada a ver? Não, na verdade, assim, meu pai vendeu um carro que a gente tinha, e nessa devolutiva veio uma moto e um teclado e outras coisas. E eu morei em cima do teclado, gente. Fiquei dias em cima daquele tecladinho, eu aprendi a tocar tocando. Aí eu aprendi a tocar ouvindo e tal, e me apaixonei por isso. Daí eu falava pro meu pai, me põe fazer aula, me põe fazer aula, me põe fazer aula, mas a gente não tinha estrutura e condição, mas eu virei um nerdzinho, estudava sozinho, aprendi a ler partitura sozinho, e aí dizia que queria fazer faculdade de música, porque daí era onde eu ia aprender isso, né? Acho que era tanta vontade que eu falava, bom, na faculdade de música eu vou aprender. Tem uma criança aqui, gente. Eu tô vendo esse príncipe atrás de você aí, cara. Meu filhote tá aqui comigo hoje. Dá boa Coisa noite, linda. dá bom dia. Oi, boa noite. Meu Black Powerzinho tá aqui comigo. E Coisa foi linda. isso, daí eu fui para fazer faculdade de vestibular para música. Aí comecei a estudar muito, fiz prova de habilidade específica, porque a prova de música você tem que tocar não sei o que, cantar não sei o que, tem que saber, tirar uma nota mínima nessa prova, para daí você fazer o vestibular para valer. Uhum. Né? Aí eu fiz a prova de habilidade específica, passei ali, foi meio esquisita a minha prova, porque eu não sabia que era canto clássico, canto lírico. E aí, quando eu peguei o edital da prova, eu tive uma semana para me preparar com as músicas. Eu nem cantava, para falar a verdade para vocês. Assim, eu escolhi canto porque eu achava massa a voz, não tinha tanta habilidade pianística, não tinha tanta habilidade com outros instrumentos, eu vou para a voz, daí eu sou afinado e dou meu jeito, né? E ralando de estudar os outros aspectos da música. Quando saiu o edital, eu tinha que cantar uma modinha em português, uma música em latim, uma área alemã de ópera, uma área italiana, um estudo de área de ópera italiana e uma livre escolha. Eu falei, lascou! E aí eu ralei, eu peguei as partituras de um colega e tocava no teclado e fiz a melodia. Tanto que daí, encurtando o papo da prova, tinha que cantar uma modinha em portuguesa, brasileira, aliás, em português. E ela é super conhecida, mas eu não conhecia.
E ela tinha uma coisa meio melosa, ela era dolorida. E eu contratei um pianista com repetidor para tocar para mim na prova. E ele ficou partitura, falou que legal, ele começou a tocar assim à primeira vista, e ele acelerou assim, tipo o dobro da velocidade. Então eu tinha que cantar Tambatajá, um negocinho lento, e ficou Tambatajá, me faz feliz, ficou um pagode, assim, um samba. Eu cantei com a maior classe do mundo, tio. Cantei, arregaçou. acabou, meu professor fez assim, depois, sua prova foi muito interessante, ele falou. Depois você acessa as considerações da tua prova. Eu vou escrever algumas coisas para você ler. E aí teve a prova do vestibular e tal. Aí quando eu passei, eu não passei nessa prova. Na verdade, eu passei nessa prova de habilidade específica, sim. E aí ele me chamou depois para conversar comigo. Ele falou: da onde você tirou isso da tua cabeça? Essa música é lenta. Como é que você me canta um samba? Eu te dei a nota mínima para você passar, porque o teu material é bom, tua voz é boa, você parece que tem algo trabalhável, mas você não sabe nada. Falou bem assim. Aí eu comecei a faculdade de música, só que era canto clássico, eu realmente não tinha nenhuma influência disso. Eu cantava na igreja na época e queria atender cantores, né? Já tinha essa habilidade de ouvir, de dividir vozes, eu conduzia algumas coisas nesse sentido. E aí foi quando eu entrei. E aí quando eu entrei na faculdade de música, eu comecei a sofrer o bullying do cantor que não é o cantor clássico. Não sei se vocês são músicos, já passaram por isso. Então todo mundo cantava naquela forma, e eu era a ovelha negra que cantava aberto, né? E aí eu fiz ali 3 anos de faculdade de música em Maringá, e foi muito legal essa parte, porque ali eu me matei de estudar voz. Então não é porque tinha voz, é porque eu escolhi a voz, né? Então eu fazia aula de canto, eu fazia canto coral, e aí tinha uma matéria de anatomia, tinha matéria de acústica, tinha matérias específicas, e aí sempre que tinha, cada um tem que pegar um tema para fazer. Eu falava voz, aí eu ia para voz, né? E já ralava de estudar essas coisas todas, isso em 2004, 20 anos atrás, 2002. Meu Deus do céu, gente. Tem fim, né? Que eu tenho só 30, né? Então tem 42, gente. E aí foi isso, e aí deu 3 anos de faculdade, o governador do estado do Paraná, na época, que era o Requião, achou o curso caro, porque tinha 4 vagas para canto, 4 para piano, 4 para violino, 4 para violoncelo, 4 para... Então ele tinha que contratar um professor particular para cada aluno, praticamente, entende? Então ele demitiu metade do quadro e acabou a minha habilitação, que era a parte de licenciatura em canto. Aí eu tive que ir para bacharel em regência e voltar para o primeiro ano. Então eu voltei para o primeiro ano dos 3, adaptei algumas coisas, fiz mais 3 anos. Quando eu ia para o 4º ano, que era o último, aí a gente mudou de cidade, que a minha ex-esposa ganhou uma bolsa de estudo para fazer psicologia em Curitiba. Eu falei, vamos embora. Eu já estava sofrendo o baque lá das pessoas na faculdade, falei, eu tô fora, vou fazer faculdade de música popular lá em Curitiba. E migramos para Curitiba, daí eu fiz faculdade de bacharel em canto popular lá na FAP, Faculdade Estadual da Faculdade de Artes do Paraná. 1 ano de estudo lá na FAP, eu fiz Enem, e aí tirei uma nota boa, falei, vou fazer tentativa de bolsa de estudos aí. Aí fiz psicologia. Fui aceito numa faculdade de psicologia, porque eu falei, comecei a trabalhar com cantores, já estava há 5 anos dando aula de canto, eu falei, o povo da voz tem um monte de problema emocional, às vezes a voz não vai porque a pessoa não vai, a pessoa tem alguma coisa ali na voz, que é da mente, do emocional, do psíquico, ou do psicológico, do psíquico, e eu falei, e os meus cantores têm essa questão, e eu também, porque eu também percebi em mim alguns bloqueios vocais por conta do psi. Quem nunca, né, gente? Né? Quem começa a trabalhar com voz, não sei se é o caso de todos vocês, mas a gente percebe muito esse impacto do psicológico, do psíquico, né? E eu falei, chega, eu vou mergulhar na mente dos cantores, da voz, porque mexendo aqui eu consigo libertar aqui. E fui para psicologia. Foi massa. Foi massa. Até o último ano. Então, eu fui primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que era 5 anos. No último era clínica. Daí eu fiz 6 meses de clínica, que era avaliação, depois era 6 meses de acompanhamento no espelho, de psicoterapia, mas a gente fazia as avaliações. Quando eu ia para a clínica, eu falei, eu acho que não era bem essa terapia que eu queria. Acho que eu quero voltar a mexer na garganta, vou tentar fazer fono. Aí entrei em contato com o departamento de fonoaudiologia da faculdade, falei, vamos trocar uma ideia. Eu falei, ó, eu queria fazer fono. Ela, mas você está no último ano de psicologia, termina e faz um mestrado, daí você, né, tem o título aqui como mestre em fonoaudiologia. Eu falei, não, mas eu quero atender.
como fono, eu quero lidar com o cantor como fonoaudiólogo. Nós vai ter que começar do zero. Eu falei, não tem problema. Aí tranquei a faculdade de psi e ingressei na fono. Não tinha ProUni, não tinha nada, teria que pagar. Uhum. Aí pedi a Deus lá e consegui um FIES. Aí fiz fonoaudiologia do primeiro ano. Aí fiz 4 anos de fono. Na Deu tudo Tuiuti. certo. Na Tuiuti do Paraná. Olha só. Aí deu tudo certo. E aqui que aconteceu lá Se na encontrou na fono aí. Foi maravilhoso. No primeiro dia que eu cheguei, eu falei, é isso. A primeira aula que eu participei foi que eu entrei no segundo período. Porque eu entrei no meio do ano, porque eu decidi no meio do ano que eu não ia fazer isso. Então, eu entrei e só tinha a turma 2, né, o segundo período. Então, eu tinha aula de MO e voz. Então, eu entrei, na primeira aula que eu fui era de MO. E aí, eu era o único homem da turma. Aí, na segunda aula foi voz. E aí, a professora já sacou que eu sabia das paradas, então ela me deu muito acolhimento, entende? Uhum. Eu falei, cara, era isso, eu sabia de tudo aquilo, mas tinha coisas que eu não sabia. Aí eu comecei a curtir, que é tudo que eu buscava lá na música não tinha, né? Na música não tinha esse mergulho na voz. E terminei a fonoaudiologia no último ano, aí meu TCC foi correlacionar um laudo otorrinolaringológico com aspectos psíquicos. Daí eu correlacionei o que a pessoa dizia que sentia, eu sinto um caroço, tem nada. Né? Ah, eu sinto que a minha voz, não, tá tudo bem, não sinto nada, tá tudo de boa. Chegava lá, tinha um nódulo vocal, né? A pessoa não sabia que tinha, não sentia nada, ela não sentia nenhum sintoma de nódulo, mas tinha lá um micronódulo, ou tinha lá um cisto. Gente, olha que doideira, então, o meu TCC pegou as duas vertentes, e eu imediatamente fui pro mestrado, em fonoaudiologia, saí da graduação pro mestrado, e aí mergulhei nos aspectos psíquicos mesmo. Então, no mestrado, eu mergulhei no psiquismo do cantor, e a gente achou a ansiedade como um grande fator de barrar uma performance vocal, não é? E saí do mestrado, automaticamente fui para um doutorado no Canadá, em Montreal, no Canadá, na Universidade de Montreal, e fui admitido lá no PhD, mandei e-mail, deu tudo certo, me aceitou. Aí eu comecei a assistir às aulas à distância no mestrado, doutorado em francês, porque lá é bilíngue, francês e inglês, mas era em francês as aulas. Eu já tinha estudado francês, me formei em Cascavel em francês. Nunca sabia por quê que eu tinha que estudar francês. Com 16, 17 anos eu estudava francês, sei lá por quê, foi para fazer isso daí, né? Olha e aí, só. Na hora de ir embora para Montreal, no Canadá, nós estávamos em pandemia, e o governo, vocês lembram aquela época que o nosso ex-presidente cortou a verba da CAPES e do CNPq? Então, nessa mesma época, eu não tive verba para doutorado pleno no exterior, e eu não consegui ir embora. Eu tive que ficar aqui. Daí eu decidi vamos mudar de cidade, né? Aí fui morar na praia. Fui morar na praia, aqui no estado de São Paulo. Falei, vou trocar o Canadá por litoral norte de São Paulo. E aí, ano passado, eu retomei o doutorado na Tuiuti do Paraná. Minha professora falou, tem uma bolsa aqui, você não quer? Eu falei, quero. Bora! Aí eu voltei para o doutorado, no Brasil mesmo. Um pouquinho da minha trajetória aí foi essa, dentro de... Como eu me tornei fonoaudiólogo, foi isso. Aí, nesse processo todo, me enveredei nos aspectos aí acadêmicos, e sou professor hoje, né? De pós-graduação, de graduação, tudo, e amo esse rolê todo. Imagina, cara, que maravilha. Trajetória maluca, né, cara? Não, mas acho que todo mundo aqui, especialmente aqui, tem trajetória maluca. Veja bem, a Cleo é bióloga. A Cleo é bióloga. E vem pra fono. E veio para fono. A Dani é pedagoga e educadora especial. Olha isso. Eu sou graduado e caiu na fono. Mas eu acho que a minha ainda é a mais perdida, né? Ah, mas o Vini de economia para ir para fono também, né? Economia para fono é mais maluquinho. Acho que a mais certa aqui da galera sou eu, então. Não, porque ó, eu sou formado em letras. Então tá ali, porque letras eu estudo a comunicação humana, só que pelo viés da educação. Tem muita gente que quer pesquisar algumas coisas de aspectos psíquicos e da linguagem que acaba fazendo linguística, né? Porque não tem, às vezes, o espaço que precisa, que deseja na fono. Porque tem psicolinguística, tem neurolinguística, né? A UFPR tem linhas de pesquisa interessantes nessa área. Muito. Então, né? E você está fazendo viagens a Curitiba? Eu faço poucas viagens, só faço viagens quando a universidade solicita, mas eu faço tudo à distância. Maravilha, melhor coisa. Eu tive um perrengue, né, que ano retrasado eu perdi minha mãe faleceu, e foi na época que eu fui admitido na faculdade, né, e aí eu não consegui fazer um bom período, assim, aí eu
foi horrível. E ano passado eu passei por um processo de divórcio, não dei conta, né, emocionalmente foi muito terrível, e também não dei conta, eu tranquei. Bravo demais. Tranquei, então foram dois trancamentos, aí minha professora falou, chega, não aceito mais, né? Então, ela me apertou ali, então, por enquanto, eu não tô indo para lá, para Curitiba, tô tudo à distância, e bem provável que eu tenha que pausar para retomar num outro momento, né? Entendi. Agora, falando de neuro, não sei o quê, economia, eu faço pós-graduação em neurociências e comportamento, que eu amo neurociências. Uau! Então, eu tô aí nos finalmente da neurociências e comportamento, que acho que amarra tudo, amarra fono, amarra psicologia, amarra música, porque tudo passa por esse viés neurológico, né, neurocientífico, e fala de comportamento. O que é a voz se não é o comportamento? O que não é o psiquismo? Não acredito que seja só comportamento, mas passa por aí. E a música também passa por tudo. É muito massa, gente. É muito. Neuro é muito massa. E é uma coisa que os fonoaudiólogos têm que considerar, né? Tem aquele filme que é um clássico da fonoaudiologia, né? Que é O Discurso do Rei. Sim. Né? Que é um clássico que fala justamente disso, né, cara? Que a voz é muito mais do que uma coisa, um mecanismo. Acima disso tem um encéfalo ali que sente, né? E aí a voz vai ser o espelho daí do indivíduo. Fora o que está por baixo disso tudo, né? Que é o sistema límbico, né? Nem o límbico, é o inacessível, que é o inconsciente. Isso. Dependendo da abordagem que você segue, aí você considera isso ou não. Né? Até na fonoaudiologia a gente tem dois vieses na voz, né? Que é o viés mais organicista e um viés mais da psicodinâmica, que é como a gente denominou. Então a gente tem fonos que são 100% organicistas. E a gente tem fonos que são mais da linha do psiquismo, que é onde eu me enveredei na Tuiuti, na PUC de São Paulo, que foi onde eu mestrei. Então, quando eu falei, eu quero me pesquisar isso aqui, a minha orientadora falou, o melhor lugar para isso é PUC. Nenhum outro lugar vai te aceitar falando essas baboseiras aí. Eles chamam isso de baboseira. E esse povo aí do psiquismo tem minhoca na cabeça. O negócio é treina, faz o exercício que resolve. Né? Então, a abordagem que não é 100% organicista considera o psiquismo, as relações e o orgânico, né? Então, aí a abordagem é completamente diferente. Completamente diferente. É massa. Denso. Eu nunca me esqueço de um dia que eu fiz uma formação, uma capacitação para profissionais. Minha câmera vai cortar a qualquer momento. Eu fiz uma capacitação para profissionais, tanto fonos como professores de canto, e veio um rapaz que era assim, extremamente bem formado, em várias formações, assim. Ele, cara, o curso do André é muito louco, porque ele fala isso, ele vai num caminho, e eu peguei ele para fazer as práticas na época, e ele bloqueava a voz no agudo, assim, e eu sou terapeuta de barras de Axis, né, de Axis Consciousness. Uau! E aí eu desencadeei umas perguntas de Axis, trabalhei um pouco de neuro e fui pro psiquismo, a voz gritou. No que a voz chegou, aí eu voltei para a abordagem orgânica do treinamento, né? E aí ele levou para essa professora, que ele já era formado. Ele faz isso, ele usa um negócio ali da psicodinâmica, da psicologia. Aí ela me abordou certa vez, né, aqui de São Paulo, ela, meu aluno falou que fez um treinamento com você, que você usa umas outras coisas, o que você lê? O que você lê para ensinar essas coisas? Eu falei, leio isso. E esse autor aqui, ela falou, essas coisas que ninguém gosta de ler, né? Eu falei, Olha só, cara. É interessante isso aí, cara. Que às vezes além de Jung e Freud, tem uma galera que vocês nem imaginam que existe aqui, que bebeu ali, mas que fala de linguagem, de orgânico da voz, né? Inclusive, tem um livro chamado Sua Voz Está Atraindo Você, Is Your Voice Attract You? Né, de um cara que trabalha comunicação, mas que se aprofundou nos comportamentos vocais e os seus referenciais psicológicos. É muito louco. Pô, depois me manda essa referência que fiquei curioso. Né, não sei, a Cleo é da voz ou não? Não, acho que da voz aqui. Só o Vini, que é da voz é o Vini. Só o Vini mesmo. É que na voz a gente tem... Eu e a Dani somos mais da disfagia. Olha isso. Não, eu fui para disfagia. Mas está correlacionado, né? Então... Não, a disfagia eu senti demais o hospital. Eu sentia dó. Eu não conseguia, né? Mas eu sou apaixonada. Eu sou muito empata. Pelo então hospital. Eu senti o bate. Eu também. Eu me lembro que nessas abordagens, quando a gente tem um cantor, uma pessoa falante, né? A gente pode colocar a voz que ela pode ficar mais para baixo, isso dá um monte de problema vocal. A gente tem que mudar a voz da pessoa para um outro caminho, e de repente aparece uma nasalidade, e essas coisas todas que vêm na voz têm um referencial psicológico.
Ah, vamos fechar aqui porque vamos tirar essa nasalidade. Às vezes essa nasalidade está ali por uma demanda psicológica. Ela não está ali porque a pessoa não elevou o palato. Ou o não nasalizar uma voz, como acontece muito, são demandas afetivas, a pessoa não acessa muito as suas emoções, então a voz tem tendência a ficar aqui, ai, 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 não sei se vocês têm filho, né, mas o Caio está aqui, eu falo, o filho, Caio, então filho, porque a gente conversa aqui, no afeto, porque é E quando eu não quero, que eu tô bravo com ele, Caio, a gente tira o nasal, percebe? Para agora, né? Agora, que bonitinho, meu amor. A gente devolve a nasalidade, porque o afeto passa por aqui. Nasceu o bebê. Só, a gente agudiza a voz e nasaliza, e o nenezinho já identifica essa coisa aqui como afeto. E quando você retira essa coisa, significa não afeto, né? Uau! Não, claro que é. Aí a pessoa vocaliza, não tem. Perceba como são as vozes de cantores gospel, de cantor sertanejo, de funk, né? Achando é muito quem a voz dessa galera. A música tem muita nasalidade. Por quê? Porque sexualidade e afeto tem muito acesso a essa região, né? E não acessar muito aqui talvez a dificuldade de lidar com essas coisas. Uma ressonância mais baixa tem a ver com narcisismo ou agressividade reprimida. Cara, tudo tem um referencial. Então você escuta, você fala, é um desajuste, né? Mas, na hora que ele me der a brecha, eu bato na porta para entender quem é essa pessoa que está segurando isso, entende? Então, quando o exercício não dá conta, Vini, o que a gente faz? A gente faz uma pergunta, gatilho, né? Tá com medo do quê? Como é que é? Você tá casado? Eu demando nas sessões particulares uma pergunta que recruta essa situação, ou sexual, ou afetiva, ou de uma demanda de agressividade reprimida, uma tensão exagerada. Tudo se manifesta em algum lugar aqui. Caramba, cara. Uau! Maravilhoso. Esse episódio está sendo uma aula, exatamente. Cara, eu não tinha a mínima ideia. Não, esse negócio tá na... Nossa, é rapaz. É muito louco. É que a nasalidade, assim, vamos tirar a nasalidade. Eu escuto muito profissional falando, exercício para tirar a nasalidade. Muito vídeo no YouTube. Eu falo, gente, escuta a pessoa antes, pergunta para a pessoa, entenda a história dela. Talvez essa nasalidade esteja ali para contar uma história, né? E hoje, André, você trabalha somente com aula ou você também atende pacientes? Sim, não, eu tenho um dia por semana que eu atendo meus pacientes, e todos os outros dias eu atendo predominantemente aulas de canto ou meu trabalho online. E logo que você saiu da faculdade também, ou já foi? Cara, eu saí da faculdade, eu já tinha demanda, assim, a hora que você pegar o seu CRF, eu já quero marcar a sessão. Tanto que eu peguei meu CREFA ali em janeiro, e em fevereiro eu comecei a atender no meu ambiente particular, e o povo ainda falava, você está trabalhando em alguma clínica? Eu falei, não, na minha, eu abri a minha. Tá certo. Né? Porque é muito difícil a gente tomar coragem de abrir a própria clínica. Né? Eu tinha demanda, porque no online eu falava, vou me formar. Clínica, reabilitação, Quando eu me formei, eu já tinha muita demanda. Você já trabalhava no online antes de se formar como fono? Já, eu atendo online desde 2015 como professor, com aulas de canto, inclusive fora do Brasil. Então, quando começou a pandemia, eu falei, eu morava em São Paulo, gente. Então, eu não precisava pegar meu trânsito para ir para Vila Madalena. Eu falei, eu tô em casa. Eu só adaptei cenário, adaptei voz e tudo, porque aqui muda tudo, né? Fiz as adaptações necessárias, mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Eu já fazia. E aí teve mais uma coisa que foi boa, né? Eu pagava R$ 1.800 de aluguel no meu espaço para trabalhar um dia como fono. Nossa. E passei a pagar R$100 uma plataforma do Zoom, né? Então tá a melhor coisa. Tudo alinhado. E eu me lembro perfeitamente que a minha primeira paciente de canto, ela tinha uma demanda. Lembro perfeitamente do meu primeiro caso como fono, que eu me formei, e aí veio muitas demandas de aperfeiçoamento e coisas assim, de tensões específicas, nada patológico. A minha primeira patologia, pega aí, Cléo, foi uma prega vocal aqui, 2 pólipos aqui, um pólipo aqui, nódulo bilateralmente, entre os pólipos tinha 2 nódulos, um de cada lado, e uma fenda em ampuleta. 3 pólipos, 2 nódulos e uma fenda em ampuleta, que é a fenda anteroposterior. Uma das cabeludas para tratar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Né? Eu já estava no mestrado, mas eu já tinha uma ideia do que fazer. Eu falei, eu tenho que fazer isso aqui. Vou tentar. Daí eu comecei a atender ela, a voz fez uma mudança muito boa na primeira sessão. Eu respirei, na terceira,
Na quarta eu ainda continuei sozinho, não pedi mentoria para ninguém, eu já fazia mestrado com a doutora Marta Andrada e Silva, Assunção Andrada e Silva, que é uma deusa, né? Estava conversando com ela hoje aqui, inclusive. Coisa boa. Né? Não, fantástico, mas eu não levei para ela porque eu falei, não vou levar para Marta, ela vai me excomungar. Como é que você não sabe? Tipo, Eu dou conta, né? Aquele pensamento positivo, eu vou dar conta. na verdade, assim, eu falava, eu acho que eu sei, mas que eu tenho a Marta aqui, qualquer coisa eu tenho a Marta. Tava lá no... Só que eu falava, eu tenho um caminho, porque olha o que aconteceu, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando eu era aluno de graduação, eu era muito entrão, muito curioso. Então, eu fazia muito curso livre, gente. Curso de fisiologia, eu ia. Curso não sei o quê. Eu não pagava o condomínio, não pagava a energia, mas eu vinha fazer os meus treinamentos. É verdade, isso não é mentira. Parece nós três, então. Nós três somos os loucos dos cursos. A gente é. Eu preciso... A faculdade toda, a gente fazendo curso eu fora também. Eu preciso, olha esse treinamento, eu preciso, né? E eu ia. Gente... Vocês precisam ver. Eu tenho uma história para contar nossa. Né? Que já aconteceu, acho que 2 vezes, de eu entrar num curso e o André tá na sala. Você imagina você entrar numa sala e você ter, assim, ter um colega na sala, tá o André? Eu falei, não, velho. Aí teve uma vez que era um curso do SEV, né? Aí eu tava lá, eu me apresentei aqui, tudo esculhambado, porque eu achei que ia ter um assistente da doutora Mara lá. Eu tava deitado na cama, assim. Aí, de repente, ela, oi, Vinícius, eu, meu Deus, deixa eu... Aí eu conversei, não sei o que lá, e eu tava ali no Zoom, e dali a pouco aparece o André, eu faço assim, ó, é o André. E a gente trocou ideia no direct ainda, falou, irmão, beleza? Eu falei, fala, a gente trocou ideia no direct. Isso, a gente já te conhecia, né, cara, aí trocou ideia, eu falei, imagina eu que gosto de voz, eu saber, cara, eu entrei numa sala que o André tá de aluno, então, cara, eu tô... É muito legal. Eu lembro desse dia que você contou no grupo pra gente, no nosso grupo. Não, eu contei. Gente, vocês não sabem quem é que tava na sala do curso. Eu lembro Anteontem eu tava aqui e falei, como é que estão os cursos esse ano? Eu entrei, SEV. Entrei em todas as instituições, ver o que tá tendo de treinamento esse ano de curso. Isso aqui eu vou fazer, já tô calculando para onde eu vou aqui, porque precisa, tem que atualizar, né, bicho? Não tem jeito. E foi interessante que nessa época da graduação, estava acho que no quarto período, eu conheci um fono, que eu fui fazer um treinamento com ele também, Dr. Francisco Plett, da cidade de Curitiba, uma sumidade também em voz clínica, né? E eu mandei um e-mail, falei, doutor, adorei seu treinamento e tal, você não aceita estagiário? Né? Não preciso receber pagamento, eu queria só sentar do teu lado e ver como é que você faz, porque isso aqui é um universo maravilhoso que eu quero aprender com o senhor. Ele falou, claro, vem aqui tal dia, tal hora e traga um jaleco. Aí eu cheguei lá, eu não tinha, daí ele falou, tem aqui um para você, me deu um jaleco dele. Aí chegaram os pacientes, hoje nós vamos atender um caso, o Vinícius tem um suco, esse aqui é o doutor André, ele me apresentava como doutor André. E eu me tornei, vou falar assim para vocês com toda a humildade do mundo, né? Mas ele atendia muito sulco e muito cisto de voz. E a gente sabe que, para quem trabalha com voz, sulco é o nosso calcanhar de Aquiles, porque não melhora, né? Não sei o que vocês têm aí na área de vocês, que é aquela coisa que é muito paliativo. E a hora que eu vi ele trabalhando com sulco, eu falava, entendi. Porque eu ouvia a qualidade vocal do sulco e eu falava, entendi a atuação. Daí eu entendia o raciocínio. Gente, hoje eu pego qualquer caso de sulco, não tem jeito, eu sei exatamente o que fazer. Exatamente. Sulco e cisto, vai que vai. Então, eu peguei muita habilidade com esse doutor, entende? Então, quando eu peguei esse caso que tinha 3 pólipos, 2 nódulos, tudo ali, aquele monte de coisa, eu falei, eu acho que eu sei. Não era assim uma coisa, eu dou conta. Eu falava, eu acho que eu sei. E foi muito louco, que quando aconteceu isso, foram 4 sessões. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, 4 sessões, limpou, não tinha nada de pólipo, não tinha nada de nódulo, e a fenda estava fechando, mas ficava uma frestinha que não soava. Gente, 4 sessões, você zerar 3 pólipos, 2 nódulos, quase fechar uma fenda, porque eu não escutava mais o problema. E eu falei, Kézia, vai fazer um exame, porque eu não estou ouvindo nada. E ela falava, eu também não sinto, né? E ela foi pro otorrino, o próprio médico mandou um WhatsApp para mim, falou, eu não sei o que você fez, eu nunca vi isso, mas 4 sessões, faz 1 mês que ela tá fazendo terapia com você, né, eu tenho que tirar o chapéu. Eu falei, tá, mas ainda faltam 6. Aí com 10 sessões ficou lisa, como se não tivesse nada. Kézia ficou tão grata, essa menina, que hoje ela trabalha comigo. Ela é cantora, virou professora de canto, e ela é tutora nos meus treinamentos hoje. Sempre que eu conto esse caso, ela fala, sou eu, é tudo verdade.
E eu ia perguntar você de um caso extraordinário, engraçado. Para mim, Essa- Pra mim foi esse, assim, o mais cabeludo, porque pô, eu ouvi aquela prega vocal, eu falei, meu Deus, sabe assim, e agora, né? Terapia online, ela morava no Ceará, né? Falei, meu Deus, Sobral, morava em Sobral, no Ceará, né? E, nossa, terrível. Aí, é tão doido isso, porque eu investiguei a vida dela, né? Como por causa da psicodinâmica também. Ela cantava 4 coral, regia 4 coral, era professora de escola, tinha um relacionamento que também estava demandando. Então, isso tudo foi tensionando essa pessoa, né? Então, a gente conseguiu um ótimo resultado. E acho que caso engraçado, cara, eu tive um caso engraçado também, de um menino, um homem, né, de 33 anos, que tinha voz fina, ele tinha uma voz assim. Puberífono. Então ele queria descer a voz, já tinha feito terapia com fulano, com ciclano, com altos nomes da fonoaudiologia e não desceu, né? Aí com uma fono específica aqui do país, desceu um pouquinho, mas ela ficou nessa transição que ele não conseguia escolher. Ficou com uma polifonia, digamos assim. Ele tinha 2 vozes, mas predominantemente a aguda. Eu preciso contar para vocês, parecia engraçado, só que foi no começo da pandemia. Eu, com todos os exercícios, eu falava, essa é uma questão psicogênica, é psicogênico. Eu falava, se eu tivesse presencial, eu pegava na laringe dele, a gente conseguiria fazer isso descer. Só que ele era todo retraído, sabe, magrão, altão, assim, dava para ver ele sentado assim, né? E a voz, obviamente que a voz vinha assim. O que a sua esposa fala? O que as pessoas falam? Como é que é para você? Não sei o quê. Até que eu comecei a disparar perguntas realmente dos aspectos psíquicos. Ele me narrou que ele foi abusado. Teve um abuso, né, na infância, e era constante. E ele não conseguia reagir. O homem que morava dentro dele não conseguia reagir, e então ele ficou muito preso lá. Então a voz dele ainda era de menino, né, casado, mas tinha uma questão específica com a esposa ali, era a única pessoa que sabia, era a esposa, segundo ele. E aí, quando a gente entrou nesse buraco, eu falei, alguém mais sabe disso, além de mim, da sua esposa? Eu comecei terapia recentemente, mas demorei para tocar nesse assunto. Olha, na fono ele falou rápido, né? Porque não é a psicoterapia, né? Não tem demandas onde eu vou ficar cavucando, mas bem ele se lascou, porque eu entrei, né? Como terapeuta eu entrei, pelos aspectos da psicologia que eu conheci eu entrei, mas eu não fiz terapia psicológica, eu dei escuta para ele. Bem importante, a gente não faz terapia psicológica, a gente faz escuta. Ele começou a se soltar, ele começou a rir, contar casos, assim, e aí os exercícios foram fazendo efeito. Também, ele fechou 30 sessões, ele pagou, assim, ele viu o resultado, ele falou, quero te pagar adiantado. Pagou 30 sessões para mim, e, né, pandemia, então ele pagou uma bolada, assim, para mim na época, e na 7ª, 8ª sessão, assim, desceu do nada, assim, ficou bem rígida a voz dele, bem durona, aí ele começou a querer cantar. Nessa época, vamos se aperfeiçoar na voz, mas era extremamente desafinado. Aí começou a ficar engraçado a terapia. E qual que era a demanda dele? Que ele queria cantar agudo. Olha como é que chama isso? Contradição, né, cara? Contradição. Né? Ele desceu e a voz ficou bem assim, tanto que ele encolhia o queixo para falar e ficava bem grave a voz, assim, né? Tanto que as pessoas falavam, nossa, Jefferson, que diferente que você tá. E na cantoria ele me pedia vocalizações agudas, daí não subia. Porque para descer a voz dele, a gente teve que malhar e bombar muito essa voz. Não harmonizamos nada, né? E aí começou a ficar um pouco difícil, porque ele queria cantar na igreja, ele era da igreja quadrangular, não, congregação cristã. E aí, congregação cristã ainda por cima, como se não bastasse. Tinha uma rigidez que ele trazia para mim. E aí, a gente acabou que ele deixou algumas sessões pagas ali comigo, até hoje ele não fez, mas ele começou a fugir de mim, né? Porque daí começamos a entrar nos processos um pouco mais densos dessa voz, e aí os agudos começaram a segurar um pouquinho. Porque tem a referência do agudo também na psicodinâmica, né? Agudos é fálico, né? Quanto mais agudo, mais fálico o homem se sente, a mulher se sente. Vocês entendem fálico? Mais poder sexualmente falando, inclusive, né? E essa era a dor dele, né? Essa era a dor dele. Então, o agudo não vinha. Com potência, não vinha. Aí ele deu um jeito de burlar o sistema e saiu fora. Mas foi engraçado, porque quando começou a ficar divertida e tinha umas coisas legais ali, ele saiu fora. Mas foi um sucesso a terapia. Caramba, vou contar mais um caso, mas é rapidinho. Foi na graduação, gente. Na graduação que eu atendi um caso de paralisia de prega vocal. Esse é engraçado mesmo. Paralisia de prega vocal.
E aí eu queria atender só os cantores, né? E a professora falou, não, você vai atender casos que você não conhece. Me botou para atender paralisia, autismo e afasia. Afasia de Wernicke e de Broca. Quase morri. Mas peguei esse paralisia. E o cara tinha uma voz assim. Tudo que eu propunha, eu tinha 64 anos, tudo que eu propunha não dava resultado. Eu assim, meu Deus, professora, me socorre. Ela pensa, você vai achar um jeito. E aí levei tubo de ressonância, fazia exercício de impulso, começou a dar resposta. Aí ele me dizia assim, me dizia que quando ele vinha passear em São Paulo, a voz ficava muito boa, acho que era o clima de Curitiba. Eu falei, tá. Como é que é aqui em Curitiba? Com quem você mora, com quem que você convive, como que é? E como que é lá em São Paulo? Em Curitiba ele morava com a mãe dele. A mãe dele era só ele e a mãe dele. A mãe dele tinha um certo controle sobre essa vida. E quando ele saía de perto da mãe, ele vinha com os amigos e mulheres e a avó soltava. Por que você está morando com a sua mãe nessa idade que você está? Ah, porque eu estava com 54 anos, a minha ex-esposa me deu um pé na bunda, eu não superei, fiquei em depressão, não sei o que, não sei o que, eu fui morar com a minha mãe. Quanto tempo você está com essa disfonia? 10 anos. Né? Há 10 anos ele perdeu a voz. Ao partir do momento que ele foi morar com a mãe dele, ele perdeu a voz. E quando ele ia para São Paulo, longe da mãe dele, a voz voltava. Eu falei, quando é que você vai para São Paulo? Semana que vem. Falei, então você faz registro. Você faz, tô no aeroporto, tô entrando no avião. Pousei em São Paulo. Tô aqui em São Paulo faz um dia. Tô aqui em São Paulo faz 2 dias e tô voltando para Curitiba, estou em Curitiba. Áudios diários para mim. Isso era a estágio clínico, tá? Na Fone Escola. Bom dia, André, estou indo para São Paulo agora, o clima está frio, não sei o quê. Bom dia, André, acabei de descer aqui em São Paulo. Bom dia, André, sábado à noite, estou aqui com os amigos, vou agora tomar o meu café, e vinha um brilho, vou agora tomar o meu café, está servido? Cara, eu posso postar o áudio para você, eu guardei até hoje. Está servido, o clima está fresquinho, aqui em São Paulo. E, enfim, áudio do dia está feito aqui para você. Um abraço. Até semana que vem. Bom dia, André. Domingo à noite, estou voltando para Curitiba. Bom dia, André. Hoje é segunda, já estou em casa. Eu estou em casa. Conta pra gente, André, e aqui no nosso podcast, né, é um podcast que é escutado por pessoas que são da fono, por pessoas que estão se interessando, de repente, por fazer fonoaudiologia. E quem quer estudar para você? Porque você é um cara que tem vários produtos digitais. Aliás, uma coisa, antes de eu abordar essa questão, você é um dos fonoaudiólogos que melhor se comunicam na internet, cara. E eu queria falar sobre isso, mas agora que já tinha abordado essa questão, e quem quer estudar com você, cara? O que tem agora? Cara, o que tem agora, especialmente... O que tem para abrir? O que tem especialmente está aberto e vai reabrir semana que vem, é uma capacitação e formação completa, que eu chamo de projeto Upgrade, que é uma atualização, reciclagem e formação, né? Eu chamo capacitação e formação completa, mas ela vai para o canto e técnica vocal, para professores de canto e fonos. Então eu abordo todos os aspectos de respiração, né, a parte técnica da voz, a parte de respiração, de fonte, de filtro, de ressonâncias, e os aspectos musicais, como é que atende idoso, como é que atende criança, como é que atende um adolescente muda vocal, quebras vocais, quando a pessoa está com quebra, tem todos os aspectos e demandas de quando um cantor nos procura para atendimento. Né? Eu acolho fonos nesse treinamento, mas não na parte clínica, porque a gente tem na parte de voz cantada muita demanda de aperfeiçoamento, não apenas a parte clínica. Então, às vezes a pessoa melhora, o fono não sabe o que fazer quando a pessoa melhora. Ele vai ficar naquela enrolação até cumprir as 10 sessões. Então, a ideia é que ele aperfeiçoe e também aprimore o cantor. Então, está aberto as vagas do projeto Upgrade, que é esse projeto específico, com a capacitação. E nesse projeto, que está aberto agora, eu ofereço, você falou, porque eu me comunico na internet, eu ofereço uma parte de ciência vocal, né, aplicada, ciência e pedagogia vocal, que engloba acústica também. Eu chamo de plano ciência e pedagogia vocal. Quer saber de técnica, estratégia e atendimento? É esse o plano. No mesmo treinamento, eu abro o que eu chamo de 5K, que é um plano para quem quer gerar dinheiro, né? No mínimo R$5.000 com seus atendimentos como fono ou como professor de canto, e tem estratégia, e não é sabendo atender, não é sabendo da técnica, você tem que saber se comunicar, produzir o seu conteúdo, se impor no mercado, gerar o que eu chamo de posicionamento e autoridade, né? Quando eu vim para São Paulo, morar em São Paulo, eu falei, agora? Por quê? Aqui tem fulanos, tem a doutora Mara, doutora Silva, professor Marconi, professora não sei quem, quem sou eu na roda?
né? E eu me intimidei de começar meu trabalho aqui. Então, eu comecei a produzir meu conteúdo, comecei a fazer meus stories, comecei a fazer minhas lives e pintou o que você acabou de falar, a autoridade, o posicionamento, e isso trouxe para mim muito dinheiro, né? Eu me tornei um fono que eu ganho muito bem. Então, a partir disso, eu comecei a fazer meus treinamentos e cursos online, porque as pessoas pediam. E eu fazendo os treinamentos, a gente gera mais renda ainda, porque a gente faz um processo de escalar no mercado. Não sei se vocês entendem isso. Eu não atendo mais no 1 a 1, essa hora não está valendo R$620 lá o preço que eu estou cobrando hoje. O que a gente faz? Eu faço o processo de atender várias pessoas nessa hora. E nessa hora eu atendo 250 pessoas, 235 pessoas que estão pagando ali os seus R$1.500, R$2.000, R$4.000, dependendo do treinamento que ela está comprando de mim. Então, você pode fazer a conta. Então, eu ofereço o que eu chamo de plano 30K, que é o plano 30 mil, e você não paga 30 mil para fazer, mas é o tanto que você gera com o método que eu ensino, que eu tenho. Hoje eu sou sócio de uma agência de marketing digital, então a gente consegue hoje ensinar isso com uma equipe que ensina gestão, estratégia, posicionamento, e eu ensino muito aí. Então, com esse treinamento, plano 30K, eu te ensino não só a atender, não só a se posicionar e aumentar a sua autoridade, mas propor para as pessoas o seu treinamento, seu curso, seu workshop, seu masterclass, e vender, não é só falar, né? Vagas abertas. Você tem que ter uma estratégia para quando tu abrir as vagas, você vender o máximo de pessoas que entrarem, independente do quanto custa. Entende? Então, tá aberto esse treinamento que entrega ciência e pedagogia vocal, que entrega ciência e pedagogia vocal e o plano 5K, que te ensina a produzir conteúdo e expor tudo isso para as pessoas, para você gerar autoridade e posicionamento, e o outro que te ensina a lançar o seu treinamento e gerar aí um processo em escala, né? E tá tudo aberto agora. E lá para abril, março, desculpa te cortar, Imagina. A gente lança um processo aqui também para professores e fonos, para atender cantores especificamente que querem fazer belting, que é aquela técnica vocal para cantar com potência, principalmente notas agudas, né? O belting é um agudo potente. Então, lá em abril, março, a gente lança esse treinamento para professores e fonos e para cantores concomitantemente, onde os fonos fazem estágio simultaneamente com esses cantores. Então, os cantores se matriculam e os professores atuam dentro do treinamento. Uau! Tudo online também, tudo online. Caramba, e eu quero dar um testemunho, assim, porque, assim, eu, de vez em quando, assisto as suas lives aula, né, cara? Vocês entram meio-dia, dá uma live, agora você está entrando às 6 horas da manhã para fazer leitura de livro com a galera, e nessas lives de meio-dia eu já peguei algumas coisas e eu falei, cara, eu acho que eu estou entendendo alguma coisa desse ajuste do belting. Soltei num karaokê e eu, assim, a minha textura vocal sempre foi uma coisa meio barítono, assim, e eu acho que eu beltei num karaokê, eu falei, rapaz do céu, gente, então, assim, aqui eu, como cara que admiro essa trajetória linda que ele está contando, eu recomendo o trabalho desse cara, porque ele é sensacional. E só eu tô falando, cara, assim, de manhã, essas lives também são interessantes para pessoas que querem trabalhar a questão de grana, porque você percebe como ele fala bacana sobre essa questão de grana, hoje eu ganho muito bem, e tem pessoas que não estão com uma mentalidade pronta para isso. Parece que ela tem uma mentalidade que, tipo assim, repele, acha Quando eu fazia faculdade de fono, minha professora dizia, esquece ficar rico, porque se a gente quisesse ficar rico, a gente não fazia fono, a gente fazia medicina. Nossa, eu escutei isso, cara. Lá no congresso que tem uma professora falando isso. No congresso de Ainda fono? hoje a gente escuta isso. No congresso de fono? No congresso de fono, eu conversei com a professora. Sabe que no congresso do ano retrasado, o professor, nosso queridíssimo presidente, né, o Leonardo Lopes, Léo Lopes, junto com a doutora Rosane, que é vice-presidente, me convidaram para palestrar na Arena sobre mentoria e o quanto as mentorias geram dinheiro, né? Foi um choque falar que, abri a minha mentoria e fiz R$1.300.000 em dinheiro como professor e fono em um ano. 12 meses a gente fez R$1.300.000. Como? Ué, gente, tem método. Em vez de vocês ficarem criticando o meu trabalho, que faço posts, que faço lives, e que gero conteúdo de valor para as pessoas, né? É só modelar, né? É verdade, cara, porque eu percebo que existe a academia tem um ranço de quem abre a boca para o grande público. Eu percebo que existe um gap. Existe. Né? Se você quiser falar, a gente fala, mas existe um gap mesmo. Né? Uma coisa que eu faço muito no digital é entregar de graça o que muita gente cobra. Entregar a técnica de graça, entregar um raciocínio importante. Às vezes um raciocínio que foi passado no módulo X da graduação,
que é o básico do básico do básico. Às vezes eu faço uma live, eu entrego isso. Então, eles ficam tipo, como que você está passando de graça esse conteúdo? Eu falei, está disponível, qualquer pessoa pode acessá-lo, né? Eu só uso a minha didática para passar. E quando as pessoas ouvem, eles falam, agora eu entendi isso que eu não entendi há 10 anos, né? Isso. Eu sou profissional há 24 anos, eu nunca ouvi alguém falar disso desse jeito, agora minha vida mudou, quero estudar com você. Exatamente. A gente não pode ter essa mentalidade de escassez, inclusive com o nosso conhecimento. E ponto 2, cara, que é importante demais para quem está assistindo essa live, esse podcast, e é, quando a gente estuda o que nós 3 aqui estudamos, a gente aprende um techniquez maravilhoso, né? A musculatura litenoide, quando ela se junta com a epiglote, a gente tem uma pregaria epiglótica que faz uma constrição na epilaringe maravilhosa, que vai poder produzir um spin, que, cara, quando a gente escuta esse spin, você fala, que vozeirão. Vocês não entenderam nada do que eu falei. Entendeu? Quando eu vou para uma live, para um post, eu falo a garganta, a cordinha vocal, entende? O céu da boca, a campanha. Eu não fico falando termos técnicos. No tradução, todo mundo entende. Entende? Se a pessoa entende, ela fala gostei. Se ela gostou, ela fala vou ficar. Se ela fala vou ficar, ela é um cliente em potencial. Entende? E aí é assim que funciona no digital. Por que eu estou falando isso? Porque eu participo de tudo que tem de estratégia na Fono sobre isso. E o povo gosta de falar técnico. E quando a gente fala técnico, nós estamos falando para concorrente, não para cliente, né? Nós estamos falando para o coleguinha que faz a mesma coisa para que ele não me julgue. Então você fala prega vocal, porque senão o Vini vai falar não é corda, é prega, né? Dane-se. Então, quando você começa a falar muito técnico, você não está falando para cliente, você está falando para concorrência. E concorrência não compra, concorrência julga, entende? Então, quando a gente entende essa coisa toda, eu entendi porque eu sempre achava algumas coisas difíceis. Eu falo, por que essas pessoas não facilitam, né, as coisas para a gente entender? Acústica, gente, vai estudar acústica, você não entende nada. Vai estudar fisiologia, você fala, meu Deus, não entra. Eu me lembro até hoje, estudando a audição, eu não conseguia entender o órgão de corte, eu não conseguia entender, né? Até que eu tive uma professora que falava a linguagem de um aluno de graduação, né? Eu falei, cara, é só facilitar a nossa vida, né? Isso. A gente chama isso de ciclo de aprendizagem. A gente teve essa conversa num curso que a gente acabou fazendo junto sobre acústica, inclusive. Você lembra? Gente, com esse relato do André, até eu já estou querendo ir para a voz. Acho que vou me converter para a área da voz. Bem-vinda! Aberta de inscrições, já vou. Você assistir minhas lives, você se converte. Certeza. E só eu perguntei, eu ia perguntar mais uma coisa, depois eu vou deixar só as meninas perguntarem, porque só eu falei porque eu sou apaixonado por vós. Eu queria que você conversasse, falasse um pouquinho sobre essa questão que você faz muito bem e que eu acho que os fonoaudiólogos, em geral, eles podem se beneficiar disso, dessa questão que você mata pau, que é do posicionamento, organização do feed. Eu lembro que a gente conversou lá no congresso, você falou, não, cara, se ela tira uma foto comigo, ela sai tudo cagada, eu não posso, porque é a minha imagem, as pessoas estão vendo, e isso é importante. Mas isso é um posicionamento. Poderia ser de qualquer forma, mas é o meu posicionamento. Isso. E eu queria que você falasse sobre a importância disso, na hora de você... Cara, isso é bem importante mesmo. Eu falei até que é um posicionamento, que eu falei de não postar uma foto, não sei o quê, porque eu fiz uma mudança de posicionamento, né? O que é posicionamento? Posicionamento não é sobre quem você quer atrair. Eu quero que a Cleo, fonos do tipo da Dani, venham, fonos do tipo do Vini, me acompanham e desejem o meu produto. Posicionamento não é sobre isso. É sobre quem você quer repelir, né? O posicionamento é sobre quem você não quer no teu perfil. Saca? Então, eu falo de voz de um jeito específico, eu falo de canto de um jeito específico. Quem não concorda com essa abordagem fala, que bobagem, não quero. É isso que eu quero, entendeu? Então, houve um momento que eu fazia tudo de camiseta, eu fazia de qualquer jeito, usava qualquer microfone, usava qualquer câmera, e eu vendia muito bem, porque as pessoas que eram meus clientes eram pessoas que estavam querendo ver esse tipo de simplicidade, né? Ontem que eu abri uma câmera aqui com uma paciente, ela falou, meu Deus, olha o cenário desse prof. Daí eu falei, que é isso? Falei, da minha casa, tá improvisado. Não, tá maravilhoso, parece um cenário de filme. Mas ela estava pagando um valor específico por essa sessão, entende? Ela falou, o som tá muito bom, a qualidade de áudio, eu prezo pela qualidade de áudio, eu prezo pela qualidade de imagem, porque eu gravo a sessão e mando para a pessoa.
né? Então, eu corto tudo bonitinho, eu edito isso, coloco num site, então ela recebe o protocolo dela de treinamento via site, né? andrebarroso.com/Cleonice Brandaliz, ou Brandaliz, entendeu? Ela acessa esse site, tá lá o roteiro dela em vídeo, tudo bonitinho, com recorte da aula que acabei de fazer, então isso tudo é uma cortesia pelo valor que eu cobro. Então, quando eu penso no meu feed, eu não estou pensando em atrair pessoas, estou pensando em repelir uma pessoa específica que vai julgar meu feed, que vai julgar, falar que é uma... Tem gente que falava que era frescura. Frescura, esse negócio de luz na tela, luz de fundo. Frescura ficar colocando esse feed com logomarca e se você for entrar no meu feed, ele tem cores específicas, né? Que harmoniza um pouco o visual, né? Frescura, harmonizar perfil. É porque ele não paga o valor que a gente quer cobrar. Então, o upgrade que eu falei para vocês mais cedo, quem quer ciência e pedagogia vocal, é R$ 997 mil para fazer a mentoria completa. Quem quer fazer o 5K, eles pagam 2 mil. Quem quer fazer o processo de lançamento é 3 mil. Quem que quer pagar 3 mil no processo hoje em dia, né? Então, essa pessoa precisa ver algo que ela se identifica. Ela precisa ver algo que ela quer para a vida dela, né? Então, às 6 da manhã eu faço uma live que eu tô lendo Pense e Enriqueça, que é um trabalho de mentalidade. Eu falo, não tem nada a ver com a voz, tem a ver com vida, né? As pessoas que estão ali, não quero ver sobre voz. Ela não fica na live. E tem gente que está num momento de vida, já sou fono há 12, 15 anos, eu tô com a minha agenda lotada, eu atendo das 8 da manhã às 10 da noite, eu saio exausto, não consigo ter tempo para ficar com os meus filhos, não consigo ir para academia, entendeu? Não consigo nem cozinhar, mas não tenho grana para pagar uma empregada. Eu quero dinheiro agora, eu não quero mais cliente. E se vocês não estão nessa fase, vocês vão estar, porque eu falei, é nesse momento que eu estou na minha vida. Eu percebi isso na pandemia, né? Que eu me vi naquela situação que vocês também se viram. Eu falei, agora? Eu não tinha reserva, eu não tinha tanta qualidade de vida assim, né? Então eu girei um pouco, mas eu me posicionava como o cara igual a todo mundo. Então, quando eu comecei a cobrar um pouco mais, tinha um choque de realidade. Como é que você, desse jeito, está cobrando tanto? Eu achava que era mais barato. Tinha uma sensação de eu achava que era mais barato, pela linguagem menos rebuscada, uma linguagem mais coloquial, pela roupa mais de boa, por falar uma linguagem mais despojada, né? Então, a pessoa os resultados eram bons, mas era diferente o posicionamento, e eu chamo de branding. Não sei se vocês entendem branding. Imagem pessoal, é a imagem da tua marca, e tem um branding voice. Vocês já perceberam qual que é o meu branding voice? Eu falo de psicodinâmica e voice. Esse cara deve ter um negócio da psicologia envolvido. A minha fala não é, eu sou um cara que trata do exercício e treine até se tornar. Eu falo, treine até se tornar se você fizer, se você entrar junto. Se a pessoa não vier, a voz não vem, né? Eu sou muito disso. Para o resultado ficar, você tem que vir junto com a tua voz, né? Eu tinha muito isso, né? Você só canta o agudo se você entrar dentro dessa voz. Senão é uma técnica vazia, ninguém sente nada. Então, esse é um posicionamento, inclusive. Tem gente que fala, belting é só fazer a técnica correta. Deu agudo. Tem gente que fala, para mim não funciona assim. Só funciona quando eu passo pelos meus processos. Então, eu marco muito isso nas minhas falas, esse é o meu branding voice, e entra nessa coisa que eu te falei do organicista, do psicólogo, do psíquico. Quem é organicista não fica muito tempo comigo. Quem é da técnica do organicista, mas eu tenho dentro de mim. Eu comecei ali. Então, convidado para dar um curso presencial no Rio de Janeiro, para fonos, que é 100% organicista. Mas eu falei, eu vou enfiar o meu posicionamento aqui. Eu vou pôr psíquico. Eu preciso, porque esse sou eu. E no meu feed eu trago isso o tempo todo. Então, houve um momento que eu saí da camiseta, eu saí da linguagem mais tranquila, eu tinha dreads e tal. Hoje eu uso alargador, eu uso piercing, eu tenho a barba. Isso tudo comunica, né? Porque eu sou músico e sou cantor. Mas eu fiz alguns ajustes de imagem minha, né? E ao mesmo tempo, no meu feed, ele mudou a fonte, ele mudou a arte, tudo eu que faço. Eu não tenho design, eu que faço. As edições... E você manda muito bem nesse negócio do design. Tive que dar um jeito. Vídeo, eu gravei hoje, ontem à noite, gravei um vídeo aqui 2 da manhã, porque eu tinha que correr, editei às 3, terminei e postei agora há pouco no trânsito, né? Então, você vê que assim, o vídeo também tem uma cor específica, um jeito específico, aconteceu alguma coisa aqui, tomara que não desligue, e o que acontece? Isso comunica. Então, posicionamento é sobre quem você quer evitar, e chamar a atenção daquelas que se identificam com isso, entende? A autoridade é outra coisa, que é quando você mostra o seu conhecimento. Mostrar o conhecimento você pode fazer de diversas formas, mas a única forma de a gente crescer em autoridade é ensinando, né?
Ninguém confere autoridade a você se você não ensinar algo para a pessoa. A Cleo falou um negócio aqui, ela é braba no que ela falou. Só que você tem que fazer isso repetidamente, né, para as pessoas entenderem. E aí, como é que você vai fazer? Qual o seu branding voice? Você vai fazer isso falando techniquez, falando meio técnico, meio ok, despojado, você vai atrair esse público em específico. Agora eu vou contar uma coisa para você entender o que eu fiz no meu processo. Por que eu troquei de roupa? Por que eu troquei a arte? Por que eu troquei o cenário? Por que eu comprei uma câmera um pouco melhor? Porque eu queria cobrar mais caro, entende? E aí, aquela pessoa que está na casa dela, que anda assim no dia a dia, ela não vai parar para ver um vídeo esquisito, uma arte feia, entende? Um som que está difícil de escutar, entende? Então essas pessoas começaram eu falei, ou eu vou fazer uma grande merda, me desculpa, ou vai dar muito certo. E deu muito certo. Do nada, muita gente parou de aparecer, as curtidas, mas começou a chegar outras pessoas. E quando eu faço a oferta, esse treinamento custa 3 mil, a pessoa faz pá, paga em Pix. Entende? Por quê? Porque ela supõe que não é barato. Entende? Ela supõe que não é barato pela forma que eu me porto. Cara, mas o conhecimento, ele é entregue de uma forma muito séria e muito divertida. Muito séria e muito divertida. De repente passa um gato, que ele também tem. De repente tem uma criança. Eu também tenho, eu sei que é difícil conter. Então tem essa verdade envolvida por trás desse cara que está aqui tentando ser um profissional correto. Né? Então, tudo isso é de verdade, mas tem a vida real passando aqui atrás. Eu falo, vai acontecer alguma coisa aqui a qualquer momento. E isso conecta com as pessoas. Traduzindo o que eu estou falando no marketing digital, isso se chama de conexão. Então, quando você transmite autoridade pelo que você está falando, você usa uma linguagem específica, que é o teu branding, tua imagem, a fala e o tom de voz da tua marca, não é agudo, médio, grave, não é nada a ver com isso. É o tom de voz que você utiliza para passar o conhecimento. O tom de voz da marca, branding voice. Arquétipo. Exatamente. Você consegue identificar qual que é o meu? Tem 2, né? Então... O arquétipo e o subarquétipo. Exatamente. E por fim, eu trago a conexão, quando eu sou uma pessoa humana normal, um homem com tanto de idade, que sou um pai sozinho, que estou... E isso faz todo o processo fechar com a pessoa. Agora eu te digo, para a gente fechar a minha fala, para vocês perguntar, que tem um monte de profissionais na internet que ensinam disfagia de um jeito específico, e fala lá, o que é a disfagia? A disfagia acontece tal coisa, que fica dando aquelas aulas, mas é muito seco, né? Não tem muito a pessoa ali dentro. Eu mando beijo nos meus posts. Fiquem por aqui beijando o prof. Tipo, eu mando assim, eu chamo as pessoas de lindeza. Lindeza. Eu estava esperando para dizer lindeza. Oi, lindeza. Boa noite, lindezas. O que acontece? Não é aquela coisa seca, tem um ser humano aqui dentro, velho. Exatamente. Ou então, se eu dissesse, em vez de lindeza, criatura, a gente sabe quem que é. Cada um tem o seu bordão. E eu comecei eu falei assim, um dia eu falei lindezas, eles riram. Um dia eu falei lindeza, passou a ser lindeza. Né? Isso. Essa pessoa tá com chabu na garganta, um problema. Chabu, né? Adoro chabu. Todos os meus alunos falam chabu. Porque a gente faz conexão, as pessoas se apropriam é muito louco isso. E por que a gente faz tudo isso? Para a gente gerar venda. Porque no final das contas, a gente está na internet não para ser visto, para vender. Entende? Se você quer só curtida, você usa qualquer linguagem e entende a moda do momento, e são os meus concorrentes, eles têm lá 250 mil seguidores e tem posts viralizados de 6 milhões de views, com 1 milhão de curtida. Eles abrem o carrinho, pessoal, eles abrem as vendas do treinamento, da mentoria, ou abrem a agenda, eles vendem muito menos da metade do que eu vendo, e o ticket deles não passa de R$500, entende? Pelo posicionamento e pelo tom de voz da marca. Mas eles não sabem disso. Entende? Caramba! Gente, que aula. Meninas, agora eu já perguntei demais, agora é com vocês. Depois dessa entrega toda, né? Depois desse papo todo. Uau! Não, é muito legal. Semana passada eu gravei um podcast presencial aqui em São Paulo com a Renata Guedes, fonoaudióloga também. E ela, eu amo o seu trabalho no digital, não sei o quê, mas também você é muito odiado. Ela falou bem assim, foi engraçado. Rapaz, eu não sabia disso não. Porque a gente tá falando aqui, o fato de eu fazer dessa forma é que as meninas não são da nossa área e você vinculou comigo, mas quem tem esse choque, né, acaba tipo, quem é? Por quê? É aquela história do gap que eu falei, né? E tudo é um motivo pra gente ver problema, né? Vocês são da disfagia. Por que o cuff tá tão desse jeito? Por que tem que ser assim? Não é já líquido nessa hora. Então, você faz um posicionamento e o colega não fica querendo aprender com você. Ele fica procurando aonde você falou algo para ali não tá certo.
Para fazer fogo amigo. Alfinetar, Para fazer fogo amigo, cara. Uhum. E o posicionamento, Dani, serve para você não ter essa pessoa ali. Ela fica tão incomodada de ver você que ela fala, não quero mais ver. Isso aconteceu comigo uma vez, 2 vezes, na verdade. Uma vez eu fui denunciado para o conselho por falar de dispositivos, incentivadores respiratórios, né? Daí fizeram uma denúncia porque eu estava fazendo isso no feed e em live, sendo que era coisa de consultório. E o conselho fez o quê? E eu marcava o tempo todo, é aperfeiçoamento, é aprimoramento. Ainda assim, recebi a denúncia do conselho. Qual foi a sua pergunta? E como o conselho... Agiu de que forma? Não, vocês têm que ver como que eu agi. Porque na hora eu estava ao vivo com 60 pessoas no meu treinamento, me ligou nada mais, nada menos do que Leslie Piccolotto Ferreira, quem escreveu o nosso tratado de fonoaudiologia, né? Mas ela era minha professora do mestrado. Então eu olhei e falei, Leslie, oi, professor. Ai, André, acabei de receber um recado aqui da Verinha, né? Se o povo estiver assistindo aqui, não tem nenhum problema de falar isso, tá gravado, lá qualquer coisa acessa a gravação, né? Ela falou assim, a Verinha acabou de me avisar que você teve uma denúncia no conselho do seu treinamento. Eu falei, professora, eu tô ao vivo com a turma aqui agora, não tem o que fazer, faz o seguinte, tô te mandando no teu WhatsApp aqui o link do treinamento que eu vou ministrar agora, manda todo mundo entrar. Manda o conselho todo mundo entrar na aula, para assistir o que eu vou fazer. Eles veem com o que eu estou falando, qual que é o conteúdo do curso, que não tem sentido, na minha cabeça não tinha sentido a denúncia. Eles entram, assistem a aula, se tiver alguma coisa para pagar, eu pago, entendeu? Uhum. Ela, tá bom, eu falei, quem que denunciou? Ela fala, a gente não sabe, mas foi da região 4. É uma galera que tem muito isso na voz, né? Uhum. E aí, recebi um e-mail na semana seguinte, uma notificação e uma audiência. Eu fui para uma audiência online, era pandemia, tinha acho que 6 pessoas. Presidente, a vice, 4 fiscais e a pessoa que fazia a ata. Eu tava me cagando. Morrendo de medo, ansioso. Mas daí, tipo, fale. Eu falei, fale o quê? Eu não sei quem, né? Porque a acusação tem que acusar, né? Uhum. Então, né, você fez um treinamento assim, não sei o quê, que você usou dessa forma. Eu falei, primeiro, eu compartilhei a tela, falei, um curso de aperfeiçoamento, aprimoramento, não era clínica, a responsabilidade do fono é clínica, não era um curso clínico, se não é a reabilitação de voz, qualquer pessoa pode fazer. E é essa a minha proposta. Tem fono no curso, tem professor de canto e também tinha cantor para se autorregular. Né? Ah, é porque você usou uma palavra de emergências vocais e urgências. Isso é do fono. Eu falei, eu pedi para vocês entrarem na aula, vocês não entraram para ver o que eu estava falando. Estava ensinando as pessoas que, quando pintar uma emergência e uma urgência, é para eles procurar o otorrino e o fono. Não é para fazer nada. Né? Eu estava orientando. Eu falei, por que eu fiz dessa forma? Porque a gente mostra lá, né, gente, um tubo de ressonância. O que é isso? Eu vou comprar. Eles compram a Revelia e não sabem nem como usar. Eles veem a gente usando um shaker com o paciente, eles não sabem para que serve, eles vão lá e compram e acham que faz e tem que ser na voz profissional, né? Eles não sabem como usar. Eu falei, meu objetivo é fazer com que eles parem de ir para o YouTube e ver e tenham uma formação decente para se autorregular. E o professor para atuar e o fono para atuar no aperfeiçoamento. E fui me portando dessa forma, aí elas entenderam o rolê. Só pediram para eu colocar meu CRF no site e para eu não falar mais emergências e urgências. Aí eu me posicionei. Naquele dia foi onde eu estava com medo, mas eu precisei. Eu falei, posso perguntar uma coisa? Porque esse treinamento quem ministra sempre é a Flávia Badaró, Thaís Laiano, ou alguém do SEV. Se fosse alguém do SEV fazendo dessa mesma forma que eu fiz, eles estariam aqui? Porque não faz sentido a gente estar conversando sobre isso aqui. Não, é porque você tem que ver que as pessoas, né, a internet tem dessas, então dela se esquivou um pouquinho. E ponto 2, ela disse nessa época, então a gente não tem um núcleo dentro do conselho que unifica a voz cantada com uma pessoa que falaria da pedagogia vocal, como professor de canto. E você é os dois, a gente precisa montar esse núcleo. Vamos conversar quando acabar a pandemia para a gente montar esse núcleo. Né? À disposição, onde era para ser uma condenação, virou uma conversa muito importante, muito interessante, não deu em nada, obviamente. Aí eu fui pra internet, me posicionei nesse sentido, né? Mas aí a partir disso pintaram haters, pessoas que zoavam, davam risada, que falam mal da linguagem que você se posiciona, você afasta a gente, mas você atrai hater. Que muitas vezes, né, quero falar de hater, esse papo tá bom demais, eu falei que não ia falar mais. Eles querem fazer o que você faz, do jeito que você faz, mas eles quero mandar um abraço para Juliana Rocha. Juliana Rocha é uma maravilhosa, ela foi a nossa primeira convidada no podcast, a gente ama você de paixão,
é assim, declaração de amor, assim, deslavada, porque ela teve uma história parecida com a sua. Olha Ela só. abriu, recentemente, ela abriu um treinamento sobre alguns protocolos, né? Só que tem protocolos de linguagem, que é a área dela, que são específicos do fono. E tem alguns que não, que é para o psicopedagogo, não sei o que lá. Então ela abriu um curso de abordagem multiprofissional, falando desses protocolos que são multiprofissionais. Sensacional. Maravilhoso. Aí, rapaz, algumas pessoas começaram a mandar em grupos de WhatsApp hate. Porque ela fez isso, ela tá desvalorizando a profissão, não sei o que lá, não sei o que lá, e lá. Chegou nela, que o pessoal que gosta dela, que fecha com ela, tirou print e mandou para ela. E aí ela pegou e fez exatamente igual a você. Então eu estou acionando o Crefono que entrem no meu curso e que me fiscalizem. Eu solicito uma fiscalização. A galera fiscalizou e notificou, olha, não tem nada de errado no teu curso, não. Aí ela foi se posicionar. Falou, aí, ó, vocês ficaram falando, o Crefono chancelou o que eu tinha que falar. Então, gente, pelo amor de Deus. É tão doido que eu fazia lives. Então, assim, como utilizar o Respire On no aperfeiçoamento vocal. Aí eu explicava como ele funcionava, mas a parte mais profunda era dentro do treinamento, que é assim que funciona, né, para escalar. Eu ia pro YouTube, meninas. Aí, é isso aqui, não sei o que. Gente, tava a doutora Silvia Ramos, da PUC de Goiás, a coordenadora da Fono, né? Uma galera assistindo um monte de fono top, muitos professores de canto, caía a live. Eu voltava, gente, voltamos, Instagram. Então, voltamos, um domingo à tarde, assim, 4 da tarde. Na pandemia, tudo era muito gostoso, né? Aspas, muitas aspas. E aí voltava 10 minutos de live, em ponto, caía a live. 4 vezes, na 4ª vez que caiu a live, eu tentava conectar, você infringiu os direitos de classe, dos órgãos de classe. Então, esses fonos se reuniram em grupos da mediocridade, sabe, grupo de mediocridade? E denunciavam para cair a live. Adorei, grupos de mediocridade. Os grupos da mediocridade falavam, vamos lá, todo mundo denunciar a live dele. Até cair. Até cair, caía. Agora, analisa o ponto que um profissional chega, que ao invés de se posicionar, ao invés de trazer um conteúdo de qualidade para a internet, ao invés de contribuir de uma forma significativa, né? Ao invés de ganhar o dinheiro dele. Ao invés de ganhar o dinheiro dele e ser alguém, né? Nesse mundo, fazer esse tipo de coisa. Isso Daniele, fica denunciando e atacando. Daniele, né? não sabe como fazer, não tem ideia. Ponto 2, não tem estrutura para fazer um negócio desse na internet. Quando eu digo estrutura, é um mínimo para fazer. Um mínimo para fazer. Saca? Vocês estão com câmera, vocês estão com microfone, vocês estão com cenário. Exatamente. Porque assim, ó, se tu não tem um conteúdo de qualidade, por exemplo, hoje você tem os teus cursos, a tua mentoria, enfim, tu tem um valor legal que tu cobra, por quê? Porque tu entrega muito bem, e tu entrega muito no gratuito, nunca me esqueço da minha professora da graduação falando assim, eu falava para ela, semana que vem eu vou para São Paulo fazer curso com a doutora Silvia Pinho, R$1.100, professora. Ela falava, para de reclamar, que um dia você vai cobrar isso. Então, paga de bom coração, paga de bom grado, porque você vai cobrar igual. Então, não reclama. A minha orientadora falava assim, eu amo essa mulher, ela foi minha banca de todas as coisas que eu faço, chama Regina, né? Porque ela foi uma pessoa que me botou no eixo, né? E as pessoas não sabem como fazer. Eu tive um hater que ele, quando eu falava de belting, e para mim belting tem essa questão do psiquismo, e belting é uma coisa, não sei se vocês têm isso na área de vocês, que muita gente fala de muitos jeitos, de muitas formas diferentes, e muitas vezes não chega no resultado. Às vezes chega, mas é muito demorado. Eu tenho uma abordagem de belting que é muito rápida, por exercícios, mas quando não acessa pelo exercício, eu vou pelo psiquismo, pá, então chega em minutos, né? Porque eu encurralo a pessoa, não tem jeito. E aí eu fiz um Reels, na época, modelei, sabe aquele negão que faz assim? Aquela pessoa fazendo aquele monte de coisa, ele quebra um negocinho assim, solta e faz. Né? Eu modelei ele. Aí coloquei uma pessoa falando, ensinando, fazendo um negócio assim de arrancando o centro do papel higiênico, derrumou, montou para tirar o papel higiênico para você se limpar do centro, né? Mas era muito doido, difícil aquilo. Aí vem o negrão, ele abre o papel, arranca pelo pontilhado, né? Eu peguei professores ensinando belting e como pode ser. Não falei eu ensinando, falei como pode ser. Daí era eu, cortava para mim, eu cortava o papel e fazia assim. Fora o conteúdo que vinha com muita qualidade, minhas lives assim, tipo, na época eu era iniciante nesse processo, então eu tinha 1.500 seguidores,
Mas sempre dava muita gente. E aí, esse menino fez a mesma coisa. Ele copiou, ele me modelou, ele fez um post idêntico, só que na hora de fazer o corte e fazer assim, ele fazia assim. Tipo como se fosse uma pessoa com déficit intelectual, né? Que barbaridade. E aí falando que era marketing sujo e agressivo. Aí todos os posts que eu fazia, respiração costo-diafragmática para cantar não sei o que. Ele falava, como fazer a respiração costo-diafragmática com ciência? Se eu falasse, como alongar a prega vocal, consciência e evidência. Então ele vinha assim, tipo, nessa pegada. Aí... Tava querendo surfar na tua onda. Só que daí muita gente que não concordava fazia o quê? Não acredito que você fez isso, tem meu apoio. Não acredito, maravilhoso. Sabe, me representa. Uhum. Gente, assim que você fala, não acredito que essa pessoa que eu admiro foi lá dar palco para esse sujeito. E aí, como ele começou a ganhar palco com isso, ele começou a fazer os posts dele me agredindo diretamente. Aí eu fui lá no direct com muita educação. Fulano, tudo bem? Acho que você não me conhece e você tem falado de mim por aí. Vamos abrir uma call nós dois para bater um papo? Óbvio que ele não veio, né? Óbvio que ele não veio, não viu. Passou um dia, eu falei não. Arranquei, apaguei o post e bloqueei ele. Passou uma semana, 2 meses, eu falei, não, ele tem que me ver. Desbloqueei e fiz tráfego direcionado para ele. Então, eu fazia post, eu injetava um dinheiro, eu falei, ele tem que me ver. Ele tem que me ver. Ele vai ter que me engolir. Ele vai ter que me engolir. Aí eu comecei a fazer um monte de post massa, e aí ele começou a dizer, umas coisas tão parece Big Brother Brasil, assim, sabe? Tipo, pessoa se acha, só porque é bonito, olha isso, velho, só porque é bonito e fala bem, acha que pode ensinar qualquer merda na internet. Assim, eu não vi, me disseram. E foi falando assim, o que adianta falar bem e não tem a ciência de base? Eu tava já com o título de mestre, velho, né? Aí eu postei, né? Eu falei, mestre, o que adianta você ser mestre e não ter... Sabe, ele começou a fazer umas coisas desse jeito. Aí vinha comigo fazer live, professor Ariel Coelho. Né? Grande Ariel Coelho. Gente, só gente de alto nível, assim, como cientista mesmo. Uhum. Fazendo comigo, que sou o Zezinho, lá, né, o cara que não tem nada para entregar para as pessoas. Aí não aguentou. Aí ele me bloqueou. Aí não aguentou, eu falei, era isso que eu queria que ele não aguentasse me ver, e aí ele me bloqueasse, óbvio, né? Ele me criticou, se você for lá no perfil desse menino hoje, ele tá fazendo o lançamento do treinamento dele, e fazendo exatamente esse marketing que ele dizia ser agressivo. Então, ele falava mal porque ele não sabia o que fazer, nem que estratégia eu estava usando, nem que método, entende? Ele não tinha capacidade... E também não tinha um pingo de humildade para aprender contigo, né? Ele não conseguia falar o que ele ensina de forma simples, porque ele não consegue ser simples, porque ele é tão cientista, como ele mesmo se diz, que ele não consegue chamar uma prega vocal de cordinha vocal. Ele não consegue chamar laringe de garganta, porque ele acha que isso não é ciência, entendeu? Então, mas tá tudo bem. Hoje ele segue lá com os seguidores dele, eu sigo com os meus, o meu faturamento é X, o dele é assado. Daqui uns 4, 5 anos a gente vai fazer alguma coisa junto. Pode escrever. Incrível, André, cara. E depois de toda essa história linda, depois de toda essa trajetória maravilhosa que você passou dentro da música, dentro da psicologia, dentro da fonoaudiologia, nos teus altos e baixos, o que você falaria para o André que ingressou lá no Enem aquela vez, ou que ele ingressou lá, que resolveu fazer uma graduação e resolveu aprender a música? O que você falaria para o André daquela época? Nossa, você sabe que nunca ninguém me perguntou isso? Tá aí. Nunca ninguém me perguntou isso. A gente sempre tem umas coisas prontas, assim, né, por falar sempre, mas eu acho que eu falaria respira, saca? Respira e segue. Porque na minha jornada, teve muita dificuldade. Foi muito. Eu conto a parte boa e conto dando risada, mas isso, assim, teve muita demanda. Eu fiz muita terapia, eu ainda faço, né? Muita terapia. Semana passada eu estava em lançamento e perto de chegar a hora de entrar ao vivo, tive quase que uma crise de ansiedade, né? E eu, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, né? E aí a gente sai correndo atrás das ajudas. Então,
foi tudo com muita dor, muita preocupação, com muita ansiedade, com muita dificuldade mesmo, né, psicologicamente falando, porque também tem a ver com a exposição, também tem a ver, se posicionar é isso, é sobre isso, mas gente, vai lá fazer um post de posicionamento, né, fazer uma live para 1.500 pessoas, e as pessoas, tem gente que não quer aprender com você, as pessoas estão ali para ver onde, como eu falei, onde você vai errar para criticar. Isso. Né? E quando eu falei, eu quero fazer curso de fisiologia, mas a fisiologia é da Silvia Pinho, quero falar de Belt, mas é do Marconi, quero falar de incentivadores, mas é do SEV. Dito e feito, eu fui lá e meti a cara, as pessoas falam, não, esse é meu, denúncia, entendeu? Então, a gente, para passar por isso tudo, assim, foi muito difícil. Inclusive, quando eu lancei esse meu treinamento, a pessoa que mais fazia isso no Brasil comprou meu curso e ficou na frente da câmera assim. Só pode voltar aquele slide? Por que você fez isso? Aonde você pesquisou? A pessoa me questionando, assim, né, marcando o que ela sabia mais do que eu. Eu falo assim, não, você pode dizer que eu aprendi com você, né, no seu treinamento, mas se você quiser explicar, pode explicar. Eu tenho dessas, assim, sabe, eu não fico me crescendo. E nesses processos todos, o André, que estava lá, que viveu lá aquele dia, ele era muito ansioso, muito preocupado, muito, sofria de angústias, se sentia muito menos, se não tinha autoestima alguma, não tinha nenhuma fagulha aqui dentro de eu sei o que eu estou fazendo, eu sou bom no que eu faço, eu tenho algo massa dentro de mim. Não tinha nenhum tipo de autopercepção quanto a isso, sabe? Então eu diria, tipo, respira, se olhe no espelho, né, se enxergue e continue, porque vai dar boa, saca? Segue. Eu diria assim, bem exatamente isso. Vocês não estão vendo, mas atrás da minha câmera eu tenho um quadro de coisas que eu escrevo aqui. E tem algumas coisas que estão escritas ali que remetem a esse tipo de situação. Eu escrevo as coisas que eu quero e as coisas que eu preciso ler para me lembrar sempre. Delícia. Quadros de visualização, eu faço muito isso, né? Isso. Então, eu tenho aqui alguns quadros de visualização que eu escrevo algumas afirmações que, inclusive, eu não ouvi de pai, eu não ouvi de mãe, entende? Então, tem algumas falhas que todo mundo tem, né? Que faltou aquela coisa de vai lá que você é muito bom, meu filho, né? Vai lá que você é muito bom, né? Eu estava entrando aqui agora ao vivo, eu falei, vai lá e fala para mim que eu arrase, né? Porque eu não consigo, às vezes, sacar que eu posso fazer, então preciso ouvir externamente, né? Arrase, brilhe, né? Então eu falo muito para meus alunos, brilha, né? Porque eu não ouvia muito isso, então eu diria algo, eu sempre digo isso para mim hoje, né? Ou quando eu não me digo, eu leio, às vezes eu preciso que alguém me diga. Então eu falaria muitas coisas para mim, mas realmente, tipo, o respiro, porque para mim, sempre quando acontece uma coisa, eu perco a noção de onde eu tô, aquela coisa que toma conta, é a famosa ansiedade, né? Tipo, eu perco um pouco o centro e demorava muito para centrar, sabe, Dani? Então, hoje eu consigo respirar e, tipo, calma. Maravilha. Léo, o que você ia dizer? Então, André, já que você contou para nós o que você ia falar para o André quando começou, o que você diria para um estudante que pensa em cursar fonoaudiologia? Isso é muito legal, cara, porque eu tenho que passar pela minha história sempre, né? Porque quando eu comecei a estudar tudo isso da fono, as 12, 13 especificidades, eu falava, eu vou fazer isso por causa da voz. Mas aí eu me apaixonei pela linguagem. Aí eu falei, cara, não existe voz sem isso. Isso aqui pode ser muito mais legal que voz. Porque daí tinha a ver com o sujeito, com a pessoa, com lidar com a pessoa. E eu me via muito, né, nas teorias. E aí, quando eu comecei a estudar otoneuro, não sei se vocês tiveram isso na faculdade, eu falei, cara, esse trem, tecnologia, isso aqui ninguém sabe, isso que dá muito dinheiro. Perícia fonoaudiológica. Se eu for para perícia, que massa. E eu via possibilidades reais, assim, né? Aí, quando eu comecei a entender a audição, eu falei, mano, daí foi pra clínica, comecei a entender como tudo rolava ali dentro. Falei, cara, isso é muito massa. Dá para abrir uma clínica que dá para fazer tudo isso. Eu pensava, né? Mas eu tinha um negócio com a voz, mas eu tinha um negócio muito grande com a linguagem. Eu falei, eu vou abrir um negócio junto, de voz e linguagem. E hoje eu faço isso, né? A gente chama de psicodinâmica, mas é, na verdade, muito a linguagem, né? Pensando em fonoaudiologia. Eu diria, sabe, para um estudante, estude, né, com foco, e a hora que você sentir um negocinho, dê atenção. A hora que você sentir isso aqui é legal, mas isso aqui é mais. Dê atenção para esse detalhe.
Porque essa semana eu estava fazendo umas lives, né? E uma pessoa falou assim, cara, eu sou fonoaudióloga há 24 anos e eu fui para a TEA, para atender autista, porque na minha cidade tem essa demanda, me traz uma grana, um posicionamento bom. E eu assistindo as suas lives, mas me reacendeu um fogo para a voz, que quando eu entrei na faculdade, eu queria voz, né? E eu vou comprar o teu curso, porque eu vou me enveredar para a voz, depois de véia. Ela falou essa. Que maravilha, cara. Que E aí maravilha. eu falei, cara, é isso, né? Falei, desde tempo de sempre você tinha isso, por que você não foi? Ela falou, porque daí comecei a ser recrutada, começou a dar dinheiro e tal. Eu falei, você via como não era sobre isso? Né? Uhum. E eu Então, acho que isso acontece muito, né, André? Essa questão claro, da gente acabar indo para uma área que é a maior demanda, né? Quando a gente sai da fonoaudiologia, muitas vezes a gente sai assim meio tateando, sem saber para onde ir, sem não tem saber certeza, né? Eu sou iniciante, será que eu vou ter será que eu vou espaço? ter espaço? Será que eu vou ter clientela? Será que eu vou dar conta? Né? E tu acaba pegando de tudo um pouco e aos poucos a gente vai se direcionando. E nem sempre essa direção é pelo nosso amor, né? Que nem eu e a Cléo, a gente é apaixonada pela disfagia, a gente é apaixonada por bebês, e eu sei que na minha região aqui eu não vou poder me dedicar somente aos bebês. Eu tenho essa consciência, né? Mas poder reacender esse fogo dentro da fonoaudiologia, mesmo tu tendo 10 anos, 15 anos, 20 anos, sempre é bom, é sinal de que essa pessoa está buscando, é sinal de que continua aceso o fogo da fonoaudiologia dentro desse profissional, e é lindo isso. E ela viu alguma possibilidade na minha fala e nos meus resultados também, porque ela falou, como que esse cara fazendo isso que eu também queria fazer, como é que ele conseguiu e eu não? O que ele fez de diferente ou não? Acho que o digital tem muito disso, né? O fato de a gente estar online, não é um ambiente fechado, de aula fechada, que é muito restrito, aqui você fala, tipo, como é que essa pessoa está tendo esses resultados? Porque no digital é sobre essa identificação, senão você não compra das pessoas, né? E ela viu que existe uma possibilidade. Eu falei, exatamente, tem jeito de fazer, igual você. Eu gostaria de atender essa demanda dos bebês, mas não dá. Claro que dá. Agora estou cutucando você, né? Claro que dá. Talvez você esteja usando a estratégia errada. Só isso, entendeu? Se você dá um enfoque, eu estou falando isso para um aluno de graduação agora, né? Se você sentiu aquela coisinha, puxou para o lado de cá, imediatamente eu diria, vincule-se a pessoas que fazem isso, que é o que eu fiz. Eu fui beber, eu sentei no colo da Silvia Pinho, eu sentei no colo do Francisco Pet, eu sentei no colo da Mara Belal, eu sentei no colo da Janaína Pimenta, eu sentei no colo de todo mundo que eu admirava, e que era bem sucedido, não é que dava qualquer cursinho. A Jana atende os maiores cantores famosos do país. A Silvia escreveu o livro, a Picoloto fez ali tal coisa, né? Então, quem que eu fiz recentemente? Márcia Menezes, da Voz, não sei se você conhece, Vini. Não. A parte clínica, ela é um gênio, né? Eu falei, eu quero com ela, entendeu? Eu quero com ela. Então, você entende? Então, acho que eu diria, quem que você olha que faz o que você sentiu que é uma paixão maior do mundo? Vincule-se a essa pessoa, ou quem está muito perto dela, para que você consiga chegar até ela. Sim. Sabe? Maravilhoso. Esse bate-papo, olha só, cara, passou um tempão e nós estamos aqui, essa conversa é incrível, mas a gente encerra com essa mensagem de não esqueça o seu propósito. Curta a viagem, mas não esqueça o seu propósito. Eu quero agradecer demais, aí, em nome também da Cléo e da Dani, por você ter topado, ter passado esse recreio com a gente. São insights incríveis, maravilhosos, uma grande aula. Você, desde que eu conheci você se tornou uma inspiração diária para mim, isso já faz muitos anos, né, quando você fez uma live, o pessoal do nosso curso. Nossa, né? É verdade. Cara. Isso, e você virou uma inspiração para mim, e aí estamos aqui agora, já em outro contexto, e eu sigo aí sendo grande admirador seu. Hoje no Recreio estivemos com o André Barroso, esse mago das cordas vocais. E não esqueça de ver os nossos episódios anteriores, tem muita coisa boa e a temporada 2024 estará incrível. Nós temos aí, os próximos também serão maravilhosos. Grande abraço para vocês e eu vejo você na próxima!